Oi, eu sou Aricelma Costa, pedagoga formada pela UFMA, mestra em educação pela UFPA e sou professora de educação do IFMA. Hoje vou trazer uma reflexão sobre autonomia para a educação. Confesso que não venho até aqui falar sobre o problema da educação sem certo constrangimento. Quem recorrer à legislação do país a respeito da educação, tudo lá encontrará. Sobre assunto algum se falou tanto no Brasil e sobre nenhum outro se realizou tão pouco. Não há assim como fugirmos da situação penosa de estarmos a nos repetir. Há mais de 100 anos, os educadores estão a se repetir entre nós. Esvaem-se em palavras, esvaiamo-nos entre nós e nada fazemos. Ou se fazemos, fazemos quase nada. Atacou-nos por isto mesmo um estranho pudor pela palavra. Pouco falamos os educadores de hoje. Estamos possuídos de um desespero mudo pela ação. Somente em algumas ocasiões nos obrigamos a repetir ideias que todos sabem e conhecem. Somente em ocasiões específicas nos obrigamos a vir repetir exposições sobre os aspectos fundamentais do problema na educação. Esta hora que é de maior gravidade para o mundo e para o Brasil. Para o mundo, porque chegamos àquele ponto em que a própria divisão do planeta e nações se tornou incompatível com a paz. E para o Brasil, porque parece que ainda estamos a enfrentar o problema de implantar a democracia no país. Estamos sem saber se já em algum momento conseguimos fundar a democracia no Brasil. Sabemos já o que seja democracia. Vimos-la há pouco na sua mais tremenda provação. Foi o ímpeto de sua vitória no mundo que nos trouxe de novo as nossas plagas para mais um ensaio de implantação. Conhecemos as suas promessas e os seus frutos, mas sabemos também é por excelência um regime social político difícil e de alto preço. Todas as suas virtudes têm um reverso, a dificuldade. O seu próprio lema, tão velho e sonoro de liberdade, igualdade e fraternidade, é uma forma condensada dessas dificuldades. A liberdade não é a ausência de restrições, mas a autodireção, disciplina compreendida e consentida. A igualdade não é fácil nivelamento, mais oportunidade igual de conquistar o poder, o saber e o mérito. E a fraternidade é mais que tudo isso. Mais que virtude, mais que saber, é sabedoria. É possuir o senso profundo de nossa identidade de destino e de origem. Democracia é assim, um regime de saber e de virtude. E saber e virtude não chegam conosco ao berço, mas são aquisições lentas e penosas por processos voluntários e organizados. Na sua composição com outros regimes, a desvantagem da democracia é a de ser o mais difícil dos regimes. Por isso mesmo, o mais humano e o mais rico. Todos os regimes, desde os mais mecânicos e menos humanos, dependem da educação. Mas a democracia depende de se fazer do filho do homem, graças ao seu poder incompatível de aprendizagem. Não um bicho ensinado, mas um homem. A educação e educação. A educação que é treino, que é domesticação, e a educação que é formação do homem livre e sadio. A educação para alguns, a educação para muitos e a educação para todos. A democracia é o regime mais difícil das educações. A educação pela qual o homem, todos os homens, todas as mulheres aprendem a ser livres, bons e capazes. Nesse regime,
pois a educação faz-se o processo mesmo de sua realização. Nascemos desiguais e ignorantes, isto é, escravos. A democracia é, assim, regime em que a educação é o supremo dever e a suprema função do Estado. Seria vão querermos equipará-la à função de polícia ou de viação, ou mesmo de justiça, porque a de educação constitui a única justiça que me parece suficientemente ampla e profunda para apaziguar a sede de justiça social dos homens. Todos falamos em regime de justiça social, porém, permita-me sublinhar o sentido de justiça social da democracia. Nascemos diferentes e desiguais, ao contrário do que pensavam os fundadores da democracia. Nascemos biologicamente desiguais. Se a democracia pode constituir-se para nós um ideal, um programa para o desenvolvimento indefinido da própria sociedade humana, é que a democracia resolve o problema dessa dilacerante desigualdade, oferecendo a todos e a cada um oportunidades iguais para defrontar o mundo e a sociedade e a luta pela vida. A democracia aplaina as desigualdades nativas e cria o saudável ambiente de emulação em que ricos e pobres se sentem irmanados nas mesmas possibilidades de destino e de êxito. Esta é a justiça social por excelência da democracia. A educação é, portanto, não somente a base da democracia, mas a própria justiça social. O que fizemos nós no Brasil até hoje para que esta suprema função do Estado, a educação, se exercesse? Porque estamos com 198 anos de atraso, ainda tentando fundá-la hoje, porque não tivemos educação. A educação universal e livre que cria a democracia. Há 4 tipos de governo. Há o governo dos ignorantes pelos ignorantes, que é a tirania. Há o governo dos que sabem pelos ignorantes, que significa revolução próxima. Há o governo dos ignorantes pelos que sabem, que é despotismo benevolente. E há o governo dos que sabem pelos que sabem, que é a democracia. Que tivemos até hoje? Quando muito, despotismo benevolente. E isto por quê? Porque não fizemos da educação o serviço fundamental e básico do Estado. Falamos em democracia, temos aspirações democráticas, temos sentimentos democráticos, suspiramos pela democracia, que é a educação para todos. Educação boa e bastante para todas, que é a educação mais difícil, a educação que faz homens livres e virtuosos. E por que não a tivemos? Porque força é insistir. Jamais fizemos da educação o serviço fundamental da República. E não pense que esta é a história em seus começos de todas as democracias. A escola sempre foi um dos deveres mais relegados e menos sério do poder público. Mesmo pois, com a fundação da República, não chegamos à democracia. O regime educativo visava garantir a manutenção de uma sociedade de classes, em que um grupo seria beneficiado com uma educação alta e o povo,
as classes menos favorecidas teriam escolas primárias seguidas ou a par de inadequações e precárias escolas profissionais. Esse dualismo entre educação para os dirigentes e educação para os dirigidos corrompeu desde o início o nosso conceito de educação democrática. E aqui faz-se indispensável prolongar a nossa análise, a fim de descobrir as razões por que a nossa consciência democrática, a despeito de assomos por vezes vigorosos, se mostra tão débil e corruptível. Há, com efeito, algo orgânico na falta de coerência e de consistência nacional, na extrema tenuidade nacional. Sabemos que somos um país de distâncias físicas. Sabemos que temos uma geografia que nos espanta e nos separa em suas imensas distâncias. Mas o Brasil não é um país apenas de distâncias materiais. O Brasil é também um país de distâncias sociais e de distâncias mentais, de distâncias culturais, de distâncias econômicas e de distâncias raciais. E nas dificuldades que todos nós sentimos de compreendê-lo, não devemos esquecer este fato. É por causa dessas distâncias que temos tantas linguagens pelo Brasil afora. Falamos uma linguagem em voz alta e outra em voz baixa. Temos uma língua para as festas e outras para a intimidade. Uma para o povo, outra para o estrangeiro e outra para os nossos iguais. Um certo temor, uma certa incompreensão em relação ao povo. Nome que pronunciamos sempre como se fosse entre aspas. Provém, a meu ver, da existência dessas distâncias. Em virtude delas, tudo no país fica engarçado, tênue e frágil. Só uma força vence esse distanciamento brasileiro. Força que, se não existisse, tornaria bem difícil explicar a existência e a unidade do país, a despeito de sua constituição ganglionar e esparsa. Só uma força vence este distancialismo, procurando unir debilmente a gigantesca talagarça nacional, que é o sentimentalismo. Só isto nos une em nosso esfalecimento institucional, mas une corrompendo, deformando, violando e destruindo o vigor dos órgãos e dos tecidos nobres e criando em seu lugar um monstruoso tecido conjuntivo em que órgãos e funções desaparecem na massa informe e sentimental do falso corpo nacional. Em tudo no país, vemos essa força dispensando as melhores práticas. Uma certa invencível tenuidade compromete a seriedade dos esforços nacionais. Somos indivíduos sem outra coesão social que a da família ou a do grupo oligárquico. Estes gânglios de coesão formam nosso arquipélago nacional, um arquipélago social, cultural e intelectual. A educação é a melhor, mas não a única demonstração desse processo de diluição institucional corrente no país. Nenhuma outra atividade pode, com efeito, melhor refletir a alma nacional. Que sucede com as instituições educativas? Tivemos uma ditadura considerada por alguns profundamente mansa e boa. Os velhos e novos ricos
são, pela sua tenuidade, frágeis e acomodados. Ajustam-se às situações e tiram delas o proveito que podem. E na educação, o que sucede? Rompe-se o dualismo. Toda educação faz-se popular, mas como a educação popular, comparada com a educação das elites, era mais ou menos uma burla. Toda a educação faz-se uma burla. Os males de uma e outra juntam-se no pandemônio educativo da ditadura. A vitória do popular no ensino secundário institui-se o ensino das facilidades. Se você nunca leu Anísio Teixeira, eu falei com você alguns trechos do que ele disse no texto Autonomia para a Educação, em 1947. No livro Anísio em Movimento, organizado por João Augusto de Lima Rocha. Concluindo, podemos destacar que os diálogos e interlocuções de Anísio Teixeira com relação à Organização Nacional da Educação marcaram uma posição de análise da realidade educacional. Desse modo, cabe então a indagação: o que fizemos nós diante da tradição educacional brasileira? De tantos recomeços, em meio aos impasses de uma história da educação que foi constituída a partir de diferentes conjunturas políticas e transformações na configuração do Estado brasileiro. Dessa maneira, é possível afirmar: Anísio Teixeira volta-se para o futuro em busca de uma democracia até então inexistente para a sociedade brasileira. É isso! Se você gostou desse vídeo, já deixe seu like. Se você não for inscrito, faça sua inscrição. Deixe comentários, sugestões e até a próxima preleção!